Olá, gente, de volta aqui com a matéria Sanidade da Alma, nosso currículo da carreira de liderança. Nós estamos no capítulo 6 e agora nós vamos falar sobre um outro sentimento que nós devemos, às vezes, ser curados na nossa alma. Nós devemos lançar fora, do nosso coração, como homens e mulheres de Deus, como eu falei, líderes que vão manifestar o reino de Deus entre as nações. Eu queria continuar aqui o estudo com vocês. No capítulo 6, nós vamos estar tratando sobre o sentimento da rebeldia, E a introdução diz assim, que a definição de rebeldia é se revoltar contra uma autoridade, insubordinar-se, desobedecer, aquele que resiste ao cumprimento de uma ordem dada por uma autoridade superior. Olha só, essa é a definição que o dicionário dá para a rebeldia. Então nós estudamos anteriormente sobre o orgulho, que tem como seu sinônimo a soberba, a altivez, a arrogância, e consequência disso é a rebeldia. Nós falamos sobre o pecado que houve nos céus, antes de tudo, com Lúcifer, que deixou que no seu coração entrasse o orgulho, ele quis se exaltar acima do trono de Deus e deixou que esse sentimento permeasse o seu ser, e consigo arrastou outros anjos, uma terça parte dos anjos consigo, esse sentimento que ele se alastra, ele é tão contagioso quanto esse vírus aí do corona, ele é tão contagioso quanto a maior pandemia que nós possamos ver, o orgulho ele está infiltrado, na nossa sociedade, em todas as camadas da sociedade, seja dentro da igreja, fora da igreja, nós temos visto homens arrogantes, avarentos, soberbos, autoconfiantes em si mesmo, com excesso de amor próprio. E a rebeldia ela é só uma consequência desse sentimento, que surgiu no coração de Lúcifer e que Deus abomina. Então Satanás ele caiu por haver se rebelado contra Deus. A definição diz que se rebelar, insubordinar-se e desobedecer uma autoridade superior a você. Então Satanás ele caiu porque ele se rebelou, contra Deus. E com isso ele levou um terço dos anjos dos céus com ele. Um sentimento que se alastra e ele é intoxicador, ele é intoxicante, não sei se essa é a palavra, mas ele se alastra, ele intoxica o ambiente, e consigo ele leva outras pessoas que são influenciadas por isso. Ele era um ser criado por Deus, Lúcifer, um querubim, ele tinha autoridade delegada por Deus. Deus compartilhou parte, da autoridade com ele, porque ele estava num patamar superior dos anjos ali. Mas um dia ele começou a murmurar, contra Deus, e ele almejou o lugar de Deus. O texto que faz referência a isso está lá em Ezequiel 28, que faz referência indireta, vamos dizer assim, a Satanás, a Lúcifer, antes da queda, até o processo de ele cair e levar consigo um terço dos anjos com ele. E ele foi expulso assim do céu, a consequência do pecado de Lúcifer, do orgulho e, consequentemente, da rebeldia, que é o capítulo que nós estamos estudando aqui. A consequência disso, ele foi expulso de um lugar de plenitude, da presença de Deus, e nunca mais pode ser restaurado a esse lugar. Então, uma pessoa rebelde é uma pessoa desobediente. Esse é o primeiro traço de um rebelde, uma pessoa desobediente. É alguém que constantemente murmura, é um reclamão da vida. Ele critica, ele julga autoridades. É importante nós observarmos esses sintomas, para que a gente possa dar esse diagnóstico de rebeldia. Uma pessoa rebelde, geralmente, ela é essa pessoa, que não consegue se submeter, é um insubordinado, é uma pessoa que geralmente critica, murmura e julga as autoridades para que, para si mesma, ela tenha uma desculpa de não obedecer às autoridades. Ela se associa ao mais fraco na fé. Ela raramente vai se ligar à pessoa que está mais estabelecida em sua fé. Ela vai se aliançar, ela vai se alinhar com as pessoas que têm a fé fraca. Ela tenta semear no meio dessas pessoas a rebelião. Ou seja, um levantamento coletivo, que foi justamente o que houve ali nos céus com Lúcifer. Ele fez esse levantamento coletivo, ele semeou essa semente de orgulho, de altivez, soberba, arrogância, que culminou na rebeldia. E um terço dos anjos caíram do céu com ele. Olha só, a rebeldia também está acompanhada por ciúmes. Veja bem, vamos prestar bem atenção. É acompanhada por ciúmes, pela inveja, conflitos, espíritos que escurecem a mente
e procuram desestabilizar os ministérios. Ele traz uma desestabilidade, né? Ele tira a estabilidade ministerial. Ele compromete, há um comprometimento de estruturas. Realmente ele vem para minar a rebeldia, as estruturas de autoridade. Então lembre-se da história de Absalão. Você lembra da história do filho de Davi, Absalão? Nós que lemos da carreira de liderança, nós compartilhamos o livro Perfil de Três Reis, né, do Gene Edwards. Eu creio que esse é o nome do autor. E nós vimos a história de Absalão, filho de Davi, que silenciosamente ele procurou ali ocupar o trono do pai. Ele tramou, né, o texto referência é 2 Samuel, no capítulo 15 e 16. Ele fez uma trama e com ele levou pessoas. Porque a rebeldia ela nunca age sozinha, sabe? Ela acaba se alastrando, ela leva consigo pessoas. Ela tem um poder incrível de influência no coração e na alma das pessoas. Então não é necessariamente, como diz aqui no terceiro ponto, alguém que se levanta e se opõe abertamente à autoridade. Às vezes não é de maneira declarada, pública, né, aberta, mas também pode ser alguém que parece ser submisso, mas que em seu coração se opõe à autoridade. Vamos parar aqui, que isso é bem importante e pontual nós deixarmos delineado aqui para que a gente entenda. Olha só, é alguém que às vezes no seu interior, no seu coração, que foi justamente o que aconteceu com Lúcifer, no coração ele não se submeteu. E isso veio ao público eventualmente, né? Veio ao coletivo. Mas às vezes as pessoas se opõem à autoridade no coração, porque há uma diferença, gente, entre lealdade e fidelidade. Elas caminham juntas, sim. É muito difícil às vezes até separar as duas. Mas a lealdade tem a ver com uma submissão, uma obediência e uma fidelidade no coração. Porque eu posso estar sendo fiel a uma pessoa na aparência, por fora, mas meu coração pode não estar alinhado com o dela. Meu coração pode não estar caminhando na mesma sintonia e sincronia de uma pessoa, principalmente da minha autoridade, do meu pastor, da minha liderança. Eu posso estar sendo submisso, às vezes obediente no externo, mas meu coração, ele não é um coração leal. E isso pode ser, sim, um princípio de rebeldia, não é? Porque a consequência disso é o questionamento e a resistência. A pessoa vai começar a questionar e aí depois resistir à autoridade, não é? Por exemplo, a pessoa que chega para o seu líder, ele pede um conselho. O que é que você acha que eu deveria fazer nessa circunstância, nessa situação? E mesmo depois de pegar o conselho, de ter o conselho da sua liderança, ela faz o que ela quer. Ela segue aquilo que realmente estava no seu coração e o que ela pensa, tá? Em quarto lugar aqui, no quarto ponto, nós vivemos em tempos de rebelião. Vivemos em tempo onde as pessoas elas são incitadas, né, a se levantarem contra autoridades, fazerem sua voz ouvida. Mais do que nunca nós temos as redes sociais aí que incitam as pessoas a fazerem suas vozes serem ouvidas. Você precisa que os outros saibam o que você pensa. Para isso estão as redes sociais, onde todo mundo fala o que pensa e sai alastrando por aí, às vezes notícias que infectam o coração e a mente das pessoas e a alma, ao invés de trazer esperança. Então, nós vivemos nesse tempo, o sistema é um sistema dominado pelas trevas, que recompensa esses rebeldes hoje, né? E mostra-nos como um exemplo a ser imitado. Sabemos que a rebelião aumentará à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 21. Assim seriam os homens nos últimos dias, né? E parece ser a tendência da sociedade, imitar aqueles que são rebeldes, aqueles que se opõem às autoridades, ao invés daqueles que se submetem, né? Então esse é um espírito que paira, que reina sobre o mundo, é o espírito do anticristo. E aqui no quinto ponto diz que o rebelde ele não reconhece a autoridade de Deus, a autoridade que o nosso Deus tem, nem da outra pessoa. Portanto, não se sujeita a nenhuma autoridade. Ou seja, a pessoa rebelde ela não reconhece a autoridade divina e ela também não reconhece a autoridade delegada por Deus. Ele se senta no trono da sua vida e ele diz assim: eu que governo a minha vida. Ele acredita que aqueles que estão exercendo autoridade sobre ele roubam a sua liberdade. Isso é um sentimento muito comum naquele que está com o seu coração, sua alma tomada pela rebeldia. Ele acha que
as pessoas que exercem autoridade sobre ele estão usurpando a sua liberdade, estão usurpando o seu direito, por não reconhecer o princípio bíblico e o padrão divino sobre a autoridade. Nós estudamos anteriormente sobre o capítulo 23 dos Salmos, que o salmista diz que o Senhor, meu pastor, Ele nada vai me fazer faltar, porque Ele é o provedor de tudo que eu necessito, das fontes. Se eu quero beber água, Ele é a fonte. Se eu tenho fome, Ele é o pão. Ele faz represar as águas para que eu beba. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele refrigera a minha alma. Não é? E ainda que eu andasse por lugares, às vezes, perigosos, que eu não quero, mas Ele me livra. Eu não preciso temer nenhum mal, porque é Ele que tem cuidado de mim. Vocês estão entendendo, gente? E o rebelde, ele não ouve a Deus. Por quê? Olha só, 1 Samuel, capítulo 3:10, diz que Deus só fala com aqueles que o obedecem. Deus só se relaciona com aqueles que param para ouvi-lo, que vão seguir o seu conselho. Ele só fala para aqueles que o obedecem. Em segundo lugar, a obediência pela metade é desobediência. 1 Samuel 15:8. Não adianta, sabe, assim como fez Saul, obedecermos pela metade e depois acharmos uma desculpa, não é? Para dizer, não, eu poupei esses animais, eu poupei esse rei, eu peguei o despojo porque eu ia oferecer para Deus. Samuel, você demorou a chegar e eu quis oferecer para Deus. Uma tentativa de remediar a sua rebeldia. E acaba por punição, né? E por morte espiritual. Em terceiro lugar, o rebelde, ele substitui a obediência com atos religiosos, que eu acabei de dizer aqui, 1 Samuel 15, 22, 23. Não é? A obediência pela metade, ela é desobediência, e o rebelde substitui a obediência com atos religiosos para mascarar a sua desobediência. E a palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que sacrifício, é melhor do que sacrificar. A obediência é o que Deus procura. E o rebelde, ele não consegue obedecer. Não é? No seu íntimo, pelo menos, ele não consegue obedecer. Pode até ter uma expressão externa de obediência, mas o seu coração, na verdade, não é um coração obediente. E aqui na página 18 do estudo, né, sobre a rebeldia, diz que todos somos rebeldes por natureza. Essa é a nossa natureza. Por natureza nós somos rebeldes, mas nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, né, quando nós recebemos o dom da vida no Espírito que há em Cristo Jesus, pela fé em Jesus, nós temos o nosso ser transformado, né, o nosso homem interior, que ele deve ser transformado, né? Morrer para as coisas velhas, o nosso passado, né? Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e vivemos em novidade de vida, caminhamos em novidade de vida. Então diz assim, todos somos rebeldes por natureza, essa é a natureza normal do ser humano. Questionadores, murmuradores, a rebeldia faz parte da herança caída que nós herdamos de Adão lá do Éden. Faz parte da herança caída, a herança do pecado. Então, como filhos de Deus, nós devemos nos concentrar nesse pecado e erradicá-lo das nossas vidas. Nós precisamos focar nisso, isolar esse problema e erradicar, ou seja, tirar de uma vez por todas da nossa vida. Tal qual um germe que, sem dúvida, abre portas das nossas vidas ao inimigo para nos destruir. É como se fosse uma bactéria que penetra, como se fosse um vírus, que às vezes é assintomático no começo, que às vezes não vai apresentar, sintomas. Às vezes não pode ser detectado de imediato, mas com certeza vai abrir portas para que o nosso sistema seja comprometido e nós venhamos a fraquejar e por fim morrermos espiritualmente. E o segundo ponto aqui, o reino de Deus tem leis e autoridades estabelecidas por Ele mesmo. Deus estabeleceu essas leis. 1 Pedro 3,22, vamos ler? 1 de Pedro 3,22, o que diz a palavra de Deus? Pedro 3,22. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos acompanhar aqui, a partir do versículo 21, só para a gente entender um pouco o contexto. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Deus estabeleceu anjos, potestades e poderes. Existem cadeias de autoridade, hierarquias que Deus estabeleceu.
Deus estabeleceu essas autoridades, foi Ele mesmo quem fez. A igreja, como corpo de Cristo, ela recebeu a autoridade por Deus. Na Efésios capítulo 1, versículo 22, a igreja recebeu a autoridade dada por Deus. Quando você se submete a autoridades da igreja, você está se sujeitando a essas cadeias de hierarquia que Deus criou, de autoridade. Porque a autoridade divina, gente, ela não é para te oprimir, ela não é para te confinar, mas a autoridade, quando vem da parte de Deus, é para te suprir, para te fazer crescer e para te construir, para preservar você, para te levar a um lugar de crescimento em Deus, para que você seja também um pai geracional, sabe? Para que você também possa reproduzir esse modelo em outras pessoas, um modelo sadio de autoridade, que é aquele que pega pela mão e diz: vamos, senta aqui comigo que eu vou te ensinar, deixa eu caminhar com você, deixa eu te ensinar. Então, quando você se submete às autoridades que Deus estabeleceu, você está se sujeitando ao próprio Deus. Porque toda autoridade na terra é a autoridade que Deus delegou, que Deus constituiu. Sabe? E ele trabalha, o Senhor trabalha através desses canais de autoridade que Ele mesmo estabeleceu, para que haja ordem nas nossas vidas. Por exemplo, pais, eles são canais de autoridade em seus lares, professores, pastores, autoridades civis, policiais, sabe? Então nós precisamos entender esse princípio de autoridade. Quando você se revolta contra qualquer autoridade que seja, quando você se rebela contra qualquer autoridade, você está se rebelando contra o próprio Deus. Porque a rebelião é um assunto muito sério que Deus trata na sua palavra. É tão grave quanto o pecado de adivinhação, sabe? Bem como a teimosia e a obstinação. É parecido, é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Sabe? Então, toda posição de autoridade é um lugar de serviço. Então, se Deus nos coloca numa posição de autoridade, nessa cadeia de autoridade, toda posição que Deus nos concede, sabe, liderança, é para que nós possamos servir o corpo, servir um bem comum. Então, Deus estabeleceu as autoridades para que nós vivamos sob proteção, gente. A autoridade exercida tem a ver com proteção. E não subjugar para que a gente possa extorquir, sabe? Ao sermos sujeitos às autoridades, entramos na cobertura e na proteção do Senhor, porque ninguém vive sem cobertura espiritual. Se você não está sob a cobertura de uma autoridade divina, você está sobre qualquer cobertura. Entenda bem isso. Você não vai deixar de estar sobre cobertura nenhuma. Se você não está sobre a cobertura de Deus, você vai estar sobre outra cobertura, que eu acho que você já entendeu o que eu estou falando. O inimigo, ele vai ter poder para exercer autoridade sobre a tua vida, quando você não está submetido à autoridade de Deus, à autoridade divina. Então nós entramos nesse lugar de cobertura. Deus estabeleceu isso dessa maneira, porque Ele assim o fez. Quando nos submetemos ao Senhor e resistimos ao inimigo, nós seremos cobertos diante das armadilhas que o inimigo prepara para nós. Nós estaremos cobertos, guardados, livres. Quer ver lá em Tiago capítulo 4, verso 7? Vamos abrir. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7, que diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Há um passo a passo aqui a ser seguido. Primeiro eu me sujeito ao Senhor, e eu resisto ao diabo, aí ele vai fugir de mim. Se eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo, e ele fugirá de nós. Aleluia. Em segundo lugar, sobre a posição de autoridade ser um lugar de serviço, é que somente quando uma autoridade abusa do poder e pede para que nós, você e eu, façamos coisas que colocam sua vida em risco ou forçam você a ir contra a palavra de Deus, é que você deve deixar para lá essa ordem, desobedecer literalmente, procurar uma autoridade superior que o proteja. Ou seja, você vai se colocar debaixo de uma autoridade que te traga para a palavra, que vai te proteger. Sabe, se qualquer autoridade te leva a pôr em risco a tua vida, né, a tua integridade, se uma autoridade chega para você e te dar uma ordem que seja, que vai te colocar em risco de vida, a tua saúde, a tua autoridade, a tua família, ou que faça algo que seja contra a palavra de Deus, é quando você tem o respaldo bíblico para se opor. Vocês estão entendendo? E procurar uma autoridade superior que proteja você, que te ampare, obedecendo a Deus antes do homem. Isso está lá a história em Daniel capítulo 3.
né, para que você leia e medite aí na sua casa. Então existem responsabilidades em relação aos que exercem autoridade sobre os outros. Existe uma responsabilidade. Em primeiro lugar, é orar por eles. Existe essa responsabilidade que cabe a nós, orar por aqueles que exercem autoridade sobre nós, sabe? Essas pessoas que exercem governo, que estão sobre nós, nós precisamos orar por elas, para que elas façam isso não, sabe, com peso, para que isso não seja um fardo, porque se isso for um fardo para eles, com certeza nós sofremos. Por isso nós precisamos orar por eles e, em segundo lugar, nos submeter a eles. Romanos capítulo 13. Nos submeter às autoridades que Deus estabeleceu. Não há credores ou vítimas nos céus. Todos somos devedores uns para os outros. Deus jamais lhe perguntará se todos os seus direitos foram cumpridos, mas sim se você cumpriu com todas as suas responsabilidades. Estar sujeito à autoridade é uma questão de amor e fé. Se submeter a uma autoridade constituída por Deus é uma questão de amor e fé. Amor primeiro a Deus, depois ao próximo, e fé em Cristo Jesus. Sabendo que se Deus colocou, é porque Ele sabe o que está fazendo, Ele tem o melhor para nós. Ser uma igreja não é um direito, é um privilégio. Nós precisamos entender isso, que é o nosso privilégio sermos igreja do Senhor, igreja de Cristo. Todos nós somos chamados a nos submeter, gente. Submetermos voluntariamente, com o coração voluntário, uns aos outros no temor do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 5, 21. Nós podemos ler Efésios capítulo 5, 21. Olha o que a palavra de Deus declara. Versículo 21 do capítulo 5. Sujeitem-se, olha só que interessante isso, uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando eu tenho um entendimento claro, quando eu tenho um entendimento curado, uma alma sarada, sanada, livre da rebeldia, aí eu posso cumprir esse versículo de Efésios, não é? No capítulo 5, versículo 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros. Sabe, nós devemos considerar o nosso próximo como superiores a nós. Se todos nós fizermos isso, querido, nós vamos entrar numa cadeia, sabe, de submissão que Deus se agrada e ali Ele ordena a bênção dEle. A igreja é a comunidade de pessoas que voluntariamente decidiram se submeter à autoridade de Deus e a todas as autoridades que Deus delegou. Todo o resto não é igreja. Se não observa essa dinâmica e esse parâmetro, não é igreja. Canais de autoridade que Deus usa para a nossa proteção. Em primeiro lugar, o nosso governo civil, sabe, com as leis. E aí estão as referências bíblicas na página 19 para você seguir. Primeiro canal de autoridade que Deus institui são as nossas autoridades civis e as leis que são impostas pelo nosso Estado, pelo nosso governo, né, federal. Então, que nós precisamos observar para o nosso próprio bem. Em segundo, são os pais. Efésios, lá no capítulo 6, do 1 ao 3. São autoridades instituídas por Deus dentro do lar sobre os filhos. Em terceiro, o esposo, o marido, o sacerdote do lar. Não é? Então, é tempo de nós, maridos, homens, tomarmos o nosso sacerdócio. Não é? Reconhecendo o nosso papel que Deus nos confiou de autoridade sobre a nossa casa. Em quarto lugar, o nosso chefe, o nosso empregador, aquele que, né, te dá o emprego que é de onde você tira o sustento da tua casa. Também é um líder sobre você, também é uma autoridade que Deus estabeleceu sobre você, para que você se submeta. Em quinto lugar, os líderes espirituais, os líderes da sua igreja. Hebreus capítulo 3, verso 17. Você pode ler também e usar essa referência bíblica para reflexão. Que você deve submeter aos líderes que Deus estabeleceu dentro da igreja, para o bom funcionamento e andamento da obra do Senhor. Em sexto lugar, logicamente, o nosso Deus. Daniel capítulo 9, versículos 5 ao 9. Deus é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Então, que você examine cada uma dessas áreas, que você faça esse exercício de pedir a Deus, ao Senhor, que perdoe pelas vezes em que você ou eu, nós somos rebeldes com as nossas autoridades, sabe? E que nós possamos juntos agora, né, meditarmos sobre isso, né, pensarmos em quando nós nos levantamos com traços de rebeldia, quando deixamos que isso agisse no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma, e fazemos uma oração dizendo: Pai, hoje eu reconheço que isso é algo grave, que há gravidade nesse pecado da rebeldia. Eu confesso que muitas vezes eu me rebelei, Senhor, contra as minhas autoridades. Você pode aí colocar contra o meu pai, contra o meu chefe, contra as autoridades civis. Eu deixei que a rebeldia tomasse conta de decisões que eu fiz, de atitudes que eu tive.
E hoje eu peço perdão e eu renuncio toda desobediência e rebelião em nome de Jesus. Também hoje eu tomo a decisão de afastar-me desse pecado e submeter-me à Tua autoridade, Senhor, primeiramente, estabelecida na Tua palavra e em todas as autoridades que o Senhor estabeleceu durante a minha vida para a minha proteção e para o meu cuidado, para moldar o meu caráter e a minha alma estar curada e sã. Obrigado, Senhor, por expressar o Seu amor e a Tua proteção através dessas pessoas, Senhor. E agora eu te peço que coloque em mim um coração manso e obediente, como o do Seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter sido abençoado com essa reflexão sobre esse sentimento de rebeldia e que em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo esteja te levando a mais profundo no coração de Deus, para que você se enxergue, que Ele possa mostrar da maneira que Deus te vê e que em nome de Jesus Cristo cada vez mais você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que você seja aperfeiçoado em amor, né, na comunhão dos santos, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.